escrevi a sua longa decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as dons e dons, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, eu de paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas eu tenho qualquer outro tempo, no momento é de escolher, sem temer, sem hesitar, eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Filho do amor, que prazer sem par, aqui por Cristo, aqui lutar, levar os molhos que ganha para ti, Jerusalém. Sim, glória haverá no final, sim, glória sublime eternal. Oh, quando trazer tanto amor lá do céu junto ao Senhor, doces canções entraremos lá, grato louvor a Jeová, eternamente se ouvirá lá em ti, Jerusalém. Sim, glória haverá no final, sim, glória sublime eternal. Oh, tanto prazer, tanto amor, lá do céu junto ao Senhor. Puro e bendito prazer.
ti, Jerusalém. Sim, glória terá no final. Sim, glória sublime eterna. Oh, quanto prazer, quanto amor, lá no céu junto ao Senhor. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de poder aprender sobre a Tua Palavra. Amém. Por favor, Senhor, dê-nos sabedoria dos altos céus e entendimento. Nos ajude para que tudo que for falado aqui possa penetrar em nossa mente, para que possamos passar adiante. Não possamos guardar somente para nós, mas que possamos ensinar ao Teu povo. Possamos aumentar essa família, que um dia estará contigo aí no céu. Amém. Por favor, te pedimos, te suplicamos, te rogamos, esteja conosco durante esse culto. Abençoe o pastor, que o que ele falar possa ser totalmente inspirado por ti. Por favor, habita em nós. Te suplicamos em nome de Jesus. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, para estudar um pouco a palavra do Senhor. Eu estive visitando hoje a irmã Iraci. Ela está muito bem, graças a Deus. Está começando já a dar os primeiros passos sozinha. Tem um andador para levantar e tal, mas já está começando a se movimentar. E isso tem feito muito bem para ela. E ela conta com as nossas orações ainda, conta com o nosso apoio. A irmã Claildes também, eu entrei em contato com ela, está passando muito bem. Foi uma cirurgia bastante complexa, mas graças a Deus já vai demorar ainda para voltar para a igreja, mas está caminhando bem. E também eu conversei com o Denilson, a esposa já está em casa, então também passou por uma cirurgia nesse fim de semana. E devagarzinho as coisas vão voltando ao normal, né? Esse ano nós não vamos ter carnaval, na data certa. O carnaval vai ser só no fim do ano, no mês de abril, por causa da pandemia. Diz que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval, né? Então vai antecipar um pouquinho, vai estender um pouco mais. Que bom. Ok, que bom. Esse eu não estava sabendo, porque ele sempre me manda mensagem, mas faz uns 2 meses que ele já não tem me mandado, então não tem contato. Muito bom, nós estamos estudando então as profecias. Nós vimos as profecias no livro de Daniel. No domingo passado nós vimos as profecias nos escritos de Jesus. E hoje nós vamos ver as profecias com Paulo. Paulo, ele não escreveu nenhum livro profético. Os livros de Daniel e Apocalipse são mais conhecidos como os livros proféticos, devido ao grande número de... Deixa eu pôr essa máscara no bolso aqui, que ela está muito leve. Ao grande número de imagens, de símbolos, de mensagens proféticas que existem no livro de Daniel e Apocalipse. No entanto, há outros livros que contêm mensagens apocalípticas, embora não sejam tão ricos em simbolismo como é Daniel e Apocalipse. E esse é o caso de algumas cartas de Paulo. Paulo, ele escreveu algumas cartas, particularmente a carta de Tessalonicenses. Então, ele tem uma mensagem muito intensa quando se fala de profecias. Então, que conselho deu o apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica? Então, o primeiro conselho que ele deu está em 1 Tessalonicenses 5, verso 20. E eu coloquei o texto aí para vocês verem. E o conselho que ele dá é que nós não devemos desprezar o quê? As profecias. Paulo viveu em que período da história? Logo após Jesus.
Então, quando Paulo estava vivo, pregando o Evangelho, quem estava vivo também? Então, tinha vários discípulos que estavam vivos. Os primeiros foram mortos logo na sequência, mas muitos permaneceram, e João teve morte natural e morreu 30 anos depois de Paulo. Então, nós vimos aí que Paulo, ele tinha o mesmo sentimento que os discípulos com respeito à volta de Jesus. Então, eles achavam que Jesus viria nos dias deles. Porém, Paulo recebeu algumas instruções interessantes que nos ajudam a compreender aquilo que Daniel falou, aquilo que Jesus falou. Jesus foi dando uma sequência de dados que as profecias dariam, primeiro logo nos dias deles, depois um pouco mais na frente, depois lá 300 e poucos anos na frente, e depois lá no final, quando os 1260 anos terminaria. Paulo também fala sobre isso, só que ele usa outras palavras, outra maneira de falar a respeito disso. Então a profecia, ela é uma revelação da vontade de Deus para a salvação de nós, seres humanos. Ela não foi dada para satisfazer a curiosidade do ser humano. Ela não foi dada para que o homem pudesse, olha, eu sei o dia que Jesus vai voltar, então agora eu estou tranquilo. Não foi dado para isso. Mas também não foi dado para que nós marquemos datas, marquemos prever o futuro. Não foi para isso. Isso são pessoas usadas por um outro poder que fazem isso, que fazem esse tipo de coisa. O grande objetivo das profecias é revelar que Deus está no comando da história desse mundo, da história desse planeta, e que não é o acaso que governa a nossa vida. Então, a profecia mostra isso. Então, quando nós temos uma profecia de 2300 anos, nós vemos quem está no comando. Tá certo? Eu estou esquecendo de passar aí. Então, quem está no comando é quem antecipadamente disse o que iria acontecer. E muito antecipadamente. Muito antecipadamente. Não era com pouco tempo. Por exemplo, quando ele previu o dilúvio, quantos anos ele deu de oportunidade para a raça humana? 120 anos. 120 anos. Então, o tempo de Deus, ele é sempre muito longânimo, mas o tempo chega e o tempo de Deus é justo. Agora, que perspectiva estava vivendo a igreja de Tessalônica? Qual era a expectativa que eles estavam vivendo naquela época? Então, segundo Tessalonicenses capítulo 1, 2, versículo 1 e 2, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortemos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. É interessante que Paulo nos dá um conselho aqui muito amplo. Já naquela época, Jesus havia previsto falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, e Paulo então vem reforçando, dando aí alguns conselhos, que você não tire da sua cabeça a volta de Jesus, e nem que alguém escreva alguma coisa, nem que alguém mande alguma mensagem, alguma orientação. Preste atenção no que o Senhor diz. Não fique colocando informações diferentes daquilo que você não está compreendendo. Então, Paulo escreveu a carta aos Tessalônicos, ou Tessalonicenses, para combater e corrigir ideias errôneas quanto à proximidade da vinda de Jesus. Muitos deles lá já não queriam mais nem trabalhar. Muitos já estavam achando que Jesus viria naquele momento. E aí Paulo começa a mostrar, dando dados proféticos, de que a coisa não seria do jeito que eles estavam pensando ali, mas que tinha algumas coisas pela frente.
Eles não deviam mover-se no fundamento da palavra de Deus. E não deveriam ser deixados levados ao redor por vento de doutrina. Será que é muito diferente de hoje? Não é diferente. Naquela época já havia uma preocupação com respeito a isso. Tá certo? Eles deveriam ser firmes em seu modo de pensar. E a base seria o quê? Cristo. A palavra de Deus. Não que um aventureiro passasse dizendo, não que um pregador passasse dizendo, não, a palavra de Deus. A ideia de que a vida do Senhor era iminente tinha mantido os tessalônicos em estado de contínuo alerta. Eles estavam alvoroçados, achando que Jesus viria naqueles momentos, naqueles dias. Então, segundo o apóstolo, que evento se daria antes da segunda vinda de Cristo? E ali então ele começou a dar algumas orientações para nós. E aí nós vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, ninguém de modo nenhum vos engane. Quem que gosta de enganar os outros? Tiago. Quem é o pai da mentira? Então esse tem todo o interesse de enganar. Se ele não vai, ele envia os seus emissários para enganar. E Paulo está orientando, de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A volta de Jesus. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Você vê que ele usa palavras diferentes. Jesus usou outras palavras e Paulo também, ou melhor, Daniel também usava de forma diferente. Mas ele está dizendo aqui que período é esse? Futuro. Então a apostasia da igreja aconteceria quando? Não, lá perto de Jesus, lá perto da época. Dos romanos. Quando houve aquela pseudo conversão daquele Constantino, daquele imperador, houve aquela pseudo, acho que morreu. Então, o que aconteceu? Quando houve, acho que foi o som dele. Então, quando houve aquela pseudo-conversão de Constantino, houve uma apostasia geral na igreja. Por que houve essa apostasia? Porque parou a perseguição. Enquanto estava o período de perseguição, enquanto o poder romano estava dando as cartas e produzindo uma perseguição, nesse período então, houve um período de crescimento da igreja. Mais de 6 milhões de pessoas foram evangelizadas nesse período. Mas quando veio essa apostasia, que Paulo fala aqui, primeiro veio a apostasia e depois o homem da iniquidade. Então essa apostasia veio um pouco antes, 320, 325, 330. Então Constantino se converteu, trouxe alguns costumes pagãos. Qual foi um dos costumes pagãos que ele trouxe? Batismo de criança, que mais? A substituição do sábado pelo dia do sol, pelo domingo. Então, algumas coisas vieram. Mais ou menos uns 100 anos depois, houve o fim do Império Romano. Aí, com o fim do Império Romano, quem que assumiu a liderança do mundo? Aquela pontinha pequena, né? E aí é o homem da iniquidade. Então Paulo está aqui no versículo fazendo aí 400 anos de profecia, 500 anos de profecia. Então o homem da iniquidade, ele reinaria de 539 até quando? Até 1789. Ou perto disso.
E eles reinariam de forma absoluta. A igreja quase desapareceria nesse período. Então esse era o período da ponta pequena. Ao longo do livro de Daniel existe um elemento comum, ou seja, a figura do chifre pequeno que iria perseguir e procurar destruir o povo de Deus. Nos escritos do apóstolo Paulo, a besta e o chifre pequeno citados por Daniel recebem o nome de o homem da iniquidade, ou o homem do pecado. Paulo fala a respeito do homem do pecado. Quem que era esse homem da iniquidade e esse homem do pecado? O sistema papal, o representante do sistema papal. Então esse é que traria essa situação, tá certo? E a Bíblia continua orientando. Todo o conteúdo apresentado pelo apóstolo Paulo, ele é ampliado por maiores detalhes, que nós vamos ver num futuro não muito distante, no livro de Apocalipse, dos capítulos 13 até os capítulos 19, vai ser ampliado o que Paulo está falando aqui. Nesses capítulos, João desenvolve o tema do anticristo, o tema da besta, o tema do falso profeta. E isso se daria tudo nesse período de 1260 anos, quando nesse período haveria uma supremacia papal. O que é uma supremacia papal? É que o Papa teria liberdade absoluta de agir e faria tudo o que ele quisesse fazer. E olha, é terrível. Eu conheço a história de Urbano VI. Então, se vocês quiserem ver isso aí depois, é só entrar no Google, está tudo lá. Urbano VI, ele era amante da mãe da esposa do rei da Alemanha. Mas daí ele se tornou amante da esposa do rei da Alemanha. E não satisfeito, ele se tornou amante da filha do rei da Alemanha. Então era esse tipo de coisa que acontecia. E isso está tudo registrado na história. Então, que atitudes teria o homem da iniquidade? Essa figura aí que está meio esquisita. Que atitudes teria ele? E Paulo, então, vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais. Então, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama o quê? Deus. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Então, além de tudo, além de fazer todas essas barbaridades, de pôr e tirar, e de tomar todos os cuidados, ele ainda perdoava o pecado. E ele era um indivíduo generoso. Se o Wagner tivesse aí cometido uns pecados, chegava lá, comprava uma indulgência e tinha seus pecados perdoados. E se ele tivesse um pouquinho mais de dinheiro, Wagner, você podia comprar o perdão dos seus pecados daqui 20 anos, 30 anos. Olha, se existir hoje é velado, mas vai voltar. Vai voltar. Quando a ferida for curada, isso vai retomar por um tempo pequeno, mas vai, porque daí estará chegando o retorno de Jesus. Então a compreensão, ou melhor, a comparação entre os dois poderes, o chifre pequeno de Daniel 7, que falava grandiosamente, que falava aí de maneira astuta, e a besta do Apocalipse 13, que fala grandes coisas de blasfêmias. As blasfêmias do anticristo se consistem em algumas coisas, e eu vou mostrar aí para que nós possamos ver juntos aí. A blasfêmia do anticristo consiste no desejo de querer ocupar o lugar de Deus. Então ali nós encontramos esses temas todos no livro de Daniel, em Apocalipse, em São Mateus capítulo 24,
aqui em Tessalonicenses e também lá no livro de Apocalipse, de 13 a 19. Perdoar pecados. Essa prerrogativa de perdoar pecados é de quem? De Jesus. Aliás, nem de Jesus. Essa prerrogativa é de quem? É do Pai. Nós pedimos o nosso perdão ao Pai e nós fazemos isso em nome de quem? Em nome de Jesus. Algumas vezes, algumas pessoas quando vêm orar aqui, para ter uma oração bem gostosinha, bem bonitinha, acabam cometendo erros teológicos grassos. Então, quando nós falamos, querido Jesus, nós não oramos para Jesus. Jesus é o intercessor. Ele é que vai interceder por nós para que o Pai responda a nossa oração. E ele vai dizer, Senhor, Pai, olha, eu morri por esse. Então, ele vai ser o nosso intercessor. Então, quando nós oramos a Deus, sempre nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Tá certo? Quando nós oramos a Jesus, e em nome de Jesus, nós estamos fazendo um contrassenso. Parece que nós não entendemos bem a proposta da Trindade. Então, perdoar pecados é um atributo de Deus. Atacar a lei de Deus e as suas verdades. Então, essa é a blasfêmia do anticristo. Quando que ele começou a atacar? Quando você lê ali no catecismo a respeito do sábado, é interessante que o sábado vem vindo bonitinho. O catecismo vem falando sobre o sábado, que o sábado é a lei de Deus, que está ali, tal. Aí quando chega no finalzinho, numa frase, eles botam tudo a perder. Eles colocam ali, e a igreja, de acordo com a sua autoridade, mudou o sábado para o domingo. E agora nós estamos guardando o domingo. Então você vê, eles admitem que a Bíblia está certa, mas eles colocam a autoridade da igreja acima da autoridade da Bíblia. Então ataca a lei de Deus, difamar o caráter de Deus, perverter o plano da salvação, desviando as pessoas do ministério sacerdotal de Cristo do santuário celestial. Então Jesus está lá no céu intercedendo por nós, Ele é o nosso mediador, mas quem que se torna o mediador no lugar de Cristo? Quem que perdoa os pecados das pessoas? O Papa e os seus representantes locais, tá certo? Então, nós vemos que Paulo foi colocando isso de maneira muito tranquila, muito inteligente. Jesus também falou isso, Daniel também falou isso, e nós precisamos acordar e entender que as profecias têm alguma coisa a nos falar, tá certo? Então, segundo o apóstolo Paulo, que o mistério da iniquidade aguarda. Esse ministério, ou mistério da iniquidade, esse homem do pecado, o que ele aguarda? Então vamos ver aqui nos versos 6 e 7, e diz, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem que detém aqui o trabalho do inimigo, até que ele tenha liberdade para isso? Jesus. O próprio Jesus. O próprio Jesus. O diabo tem liberdade de trabalhar aqui nesse mundo, mas ele tem um trabalho limitado. Ele não tem liberdade de fazer o que ele quer. Quando ele veio aqui para atazanar a vida de Jó, Deus disse, olha, você pode tentar Jó, mas qual foi a limitação? Não tire a vida dele. Não tire a vida. Mas como se tivesse tirado, né? Porque ele teve uma vida de 10 filhos, como se ele tivesse tirado a vida de Jó. Mas ele tem limitações, ele não pode fazer tudo. Então, continuando, com o efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nos dias de Paulo, esse mistério já acontecia. Através de quem? Jesus. Através do poder romano, do Império Romano, que ele produzia aquela perseguição, aquele alvoroço. Você vê, Nero, ele era um imperador romano, e esse imperador romano, um
dia ele estava sem inspiração, ele queria escrever, mas ele não tinha dom nem talento para escrever, e ele queria escrever uma música. E para ter uma inspiração para escrever a música, ele resolveu fazer um ato desleal. Botou fogo na cidade de Roma. Queimou a cidade de Roma. Mas como esses camaradas são covardes, ele pôs a culpa em quem? O servo de Deus. Nos cristãos. E aí desencadeou aí uma perseguição terrível contra os cristãos. Então, queridos, Paulo predisse a grande apostasia que tomaria lugar como resultado do estabelecimento do poder papal. E esse poder papal aconteceria quando? Quando o poder romano caísse. E o poder romano cairia quando o império ruísse. E ele acabou sendo, com muitas intrigas internas, muitas brigas internas, muitas disputas entre imperadores, entre famílias e tudo mais, e o império foi se desfazendo. Algumas tribos bárbaras começaram a invadir o Império Romano e foi tirando a autoridade até que o Império ruiu. Em 539, um pouco antes, 508 mais ou menos, esse poder foi começando a ser transferido do imperador para o bispo de Roma. E em 539, essa situação então foi colocada em prática. Então Paulo predisse isso. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sobre o paganismo. Mas aí, quando houve essa entrega, aí a igreja acabou. Você sabe que quando não há uma motivação, a gente acaba desanimando, né? E a igreja acabou se desanimando e houve uma apostasia geral, mas os fiéis filhos de Deus que perceberam a movimentação do inimigo nesse período, não pereceram nesse período. Foi o que aconteceu em Jerusalém também. Em Jerusalém houve um cerco de 3 anos, e de repente, houve um cerco de 1 ano, e de repente os romanos saíram. E aí todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou alegre, perseguiram os romanos e tudo e tal, fizeram uma revolução. Os fiéis filhos de Deus, o que fizeram? Fugiram de Jerusalém. Os que ficaram, os romanos vieram, aí fizeram um cerco de 3 anos, e os que não morreram à espada, morreram de fome. E a cidade de Jerusalém, o templo e tudo mais foi destruído. Então, na época dessa grande apostasia, também aconteceu isso. Então, quando a perseguição cessou e o cristianismo ascendeu às cortes e palácios dos reis, a igreja deixou de lado a simplicidade. A igreja se reunia onde? Nas casas, nas catacumbas, nas cavernas. E agora ela passou a se reunir aonde? Nesses lugares suntuosos, lugares feitos de ouro. A igreja deixou de lado a simplicidade de Jesus e dos seus apóstolos, em troca de pompa, de orgulho dos sacerdotes e governantes pagãos. E em lugar das ordenanças divinas, estabeleceu-se então as tradições humanas. E essas tradições humanas hoje, elas são superiores a quem? A Deus. A Bíblia. Superiores à Bíblia. Então isso traz algumas dificuldades. Como o inimigo atuaria nos últimos dias? Paulo também nos fala a respeito disso. 1 Tessalonicenses 2, verso 9. E ele diz: ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios e mentira. Então, se você vê a igreja dos últimos 150, 200 anos, é justamente isso que nós encontramos na maioria das igrejas. Infelizmente. Então,
Nós precisamos estar bem atentos quanto a isso, tá certo? Então, antes do retorno de Jesus, o próprio Satanás iria falsificar a vida de Cristo, ia tentar enganar as pessoas, fazer uma contrafação. Jesus nos admoestou a respeito disso: vede que ninguém vos engane. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque no dia que Jesus voltar, o que vai acontecer? Todo mundo vai ver. Todos vão ver. É como um relâmpago que sai. Tem água aqui. O ventilador vai batendo e vai entrando o ar lá dentro da garganta. Então nós devemos tomar cuidado para não sermos enganados. Nós não devemos ter uma religião emocional. A religião é racional. Nós temos que entender isso. Não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os escolhidos. Os próprios salvos. Hoje nós estamos vivendo um momento sui generis da história da igreja. Hoje nós estamos vivendo um momento em que a igreja está envolvida até aqui com a política. Então, tem muitos indivíduos que estão se expondo desnecessariamente. Mas tem algum adventista na política? Olha, ter um adventista na política não é ruim, não pode envolver a igreja na política, entendeu? Então, ter um membro da igreja como um deputado, como um senador, como um servidor, não tem problema. O que não pode é eu, como pastor, chegar num deputado e falar: olha, a minha igreja toda está com você. Eu não posso fazer isso. Mas muitos hoje têm feito isso. O Dória então, é mesmo. O Dória é adventista. Sim. Agora, existe a bancada evangélica, né, que eles chamam, uma política misturada com a igreja. Sim, sim. Vários grupos religiosos acabam exercendo o poder e tirando vantagem. Você vê, há 2 anos atrás, ou ano passado, não sei, não estou bem certo, o governo teve que perdoar uma dívida de quase 2 bilhões de reais que as igrejas tinham com o governo. Então, está tirando vantagem. Quem que deixou de receber tudo isso? E para onde você acha que foi isso? Qual membro da igreja foi beneficiado com isso? Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. Veja o que diz Jesus, São Mateus capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais. Sinais e prodígios. E esses sinais e prodígios é para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Paulo está citando exatamente o que Jesus havia citado. E Jesus ainda fala um pouco mais. Guias cegos, que coais o mosquito e engole o quê? O camelo. Então Jesus está apoiando aqui o trabalho de Paulo, tá certo? Então o engano no tempo do fim será baseado na falsificação de 3 ações do ministério de Cristo: milagres, sinais e pseudos prodígios. Por isso que a igreja de Deus dos últimos dias não seria uma igreja baseada em milagres. Por quê? Porque os milagres têm sido hoje reivindicados por quem? É um sinal da volta de Jesus. Então nós temos que ler e entender a Bíblia. Através da contrafação satânica, muitas igrejas que professam ser cristãos dependerão mais de milagres, mais de curas, mais de prodígios do que da Bíblia. Não irão aceitar a Bíblia, mas vão aceitar os milagres. Esses movimentos religiosos serão mais facilmente enganados nos dias finais da história desse mundo, porque o diabo vai acabar fazendo... eu não coloquei.
O diabo vai acabar colocando isso. Quando o iníquo será destruído? Então nós vemos aí em 2 Tessalonicenses, Paulo está desde o primeiro verso, ele está subindo e vai falando, contando aí quase 2000 anos de história. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e a destruirá pela manifestação de quem? De quando? Qual é o momento? Da sua vida. O diabo vai morrer no dia da volta de Jesus? Não, mas ele vai parar as suas ações. Vai ficar 1000 anos aqui, né? Exatamente. Aqui, né? Sem ninguém, né? Vai chegar um momento, então, que toda a humanidade vai perceber, né, exatamente quem é o homem da iniquidade. Sim, sim. Isso vai ficar claro. E vai ficar claro também que num determinado momento, Jesus encerra as atividades no santuário celestial. Nesse momento que ficou claro para a humanidade, aí já não tem mais chance. Sim, aí não tem mais chance. Por quê? Porque aí a porta da graça se fecha. Então nós temos muitas oportunidades. Você vê, hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia, por mais de 1260 anos, ela foi proibida de ser lida, proibida de ser usada. Não sei quantos de vocês viram, mas essa semana circulou pela internet uma Bíblia que o Papa Francisco está segurando, e essa Bíblia foi escondida por quase 2000 anos. Estava escondida lá. Não sei se foi a Bíblia que Lutero leu, alguma coisa aí, mas por mais de 1260 anos o homem não tinha acesso à Bíblia. Queria, mas não tinha. Hoje nós temos a Bíblia tropeçando por aí. Você tem a Bíblia no mercado, você tem a Bíblia numa banca de jornal, você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia em casa. Lá na minha casa eu tenho mais de 50 Bíblias diferentes para estudos. Mas hoje o povo menos lê a Bíblia do que lia antes, que não tinha. Então a liberdade que nós temos hoje com a palavra de Deus não tem ajudado muito. Por quê? Porque as pessoas estão indo atrás do quê? Os milagres. Milagres, prodígios e outras coisas mais. Tá certo? Então o iníquo descrito pelo apóstolo Paulo, ele é identificado como o chifre pequeno da profecia de Daniel 7, e como a besta de Apocalipse 13. Paulo disse que este poder será destruído no momento da segunda vinda de Jesus. No momento que a porta da graça for fechada, ele já não vai ter muito mais o que fazer, porque aí não tem mais o que influenciar. Esse Papa Francisco seria o último Papa? Não sei. Pode ser que seja, não sei. Mas está cumprindo aí as coisas. Se o homem do pecado irá ser destruído quando Cristo voltar, então ele representa o último poder humano e o inimigo de Deus que governará esse mundo. Então, o homem do pecado é o último poder que vai governar e vai dar as cartas aqui neste mundo. Tá certo? Então, a força dominante nos dias de Paulo era o Império Romano. Por isso a sua descrição se encontra no futuro, porque esse poder surgiria somente depois de 539, no final do Império, e ele ainda duraria 1260 anos. Então Paulo está colocando lá para o futuro, assim como Daniel. Quando Daniel acabou de escrever o livro, o que o anjo falou para ele? Sela, porque não é para esse tempo a mensagem. E aí o livro começou a ser estudado em 1700 e pouco, 1800, 1840, 1830, que teve a maior compreensão do livro de Daniel. E até hoje é um dos livros mais entendidos hoje. Então ele veio sob o poder simbolizado pelo dragão, Roma. O poder referido por ele deveria surgir depois da vigência da Roma imperial, como eu disse aqui. Ou seja,
A Roma papal começaria lá na frente. Paulo está nos colocando isso de maneira muito interessante, de maneira muito clara. Agora, que atitudes devem ter aqueles que aguardam a vinda de Jesus? E eu vou ler mais 2 textos e nós encerramos a mensagem dessa noite. Então, Tessalonicenses agora vai para o verso 15 até o 17. Assim, pois, irmãos, depois de Paulo dar toda aquela descrição, mostrar aí quase 2000 anos de história, ele diz assim: pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas. E olha agora, sejam por palavras, quer dizer, na época que Paulo estava presente e pregou, seja por epístola nossa, quando ele escreveu a carta para os Tessalonicenses, ora nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. E ainda continua: consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Então, queridos, nós não podemos dizer hoje que nós estamos perdidos, que nós estamos sem orientações, que nós estamos vagando num mar sem uma bússola, vagando numa escuridão sem um norte. Não, nós temos um norte hoje, nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos os poderes que estão envolvidos, nós sabemos o que está por trás de tudo isso. Agora cabe a nós fazer o quê? Como disse o pastor Paroski ontem para o grupo de anciãos, cabe a nós nos firmarmos na palavra de Deus, porque o diabo está trabalhando de maneira frenética para destruir o poder e a influência da palavra de Deus, e isso ele tem feito dentro das igrejas. Queridos, qual é a minha decisão? Eu preciso me posicionar nesse dia. Eu não devo desprezar as profecias relacionadas aos últimos dias. Eu preciso demonstrar na minha vida que existe uma falsificação da verdade e que eu preciso, para me manter fiel, rejeitar essa falsificação. Agora, eu só vou identificar essa falsificação se eu conhecer A palavra de Deus. Preparar, né? a verdade. Eu me lembro uma ocasião que houve uma invasão de notas falsas aqui no Brasil. Muitas notas falsas. Me parece que eram notas de 50, de 20 e de 50 que estavam sendo falsificadas. Aí o governo fez um curso com um grupo de pessoas que manuseiam essas notas. Então eles levaram esses grupos para um hotel e ficaram lá 2 ou 3 dias trabalhando isso. Sabe quantas notas falsas aquele grupo de pessoas viram? Nenhuma. Mas eles aprenderam a identificar uma nota verdadeira. Então, quando a nota passava por eles, eles sabiam se a nota era verdadeira ou falsa. Eles não viram uma nota falsa, mas eles trabalharam todos os detalhes da nota verdadeira. Então, hoje, nós poderemos ser enganados, se nós não conhecermos a nota verdadeira. Nós poderemos ser enganados. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a compreendermos as mensagens que Deus está passando para nós. E Deus passou isso através de um profeta, Deus passou isso através do próprio Filho, Deus está passando isso através de um apóstolo, e daqui a pouco nós vamos estudar outro profeta, outro discípulo que se tornou um profeta quando escreveu o livro de Apocalipse. Então tudo isso é uma afirmação de que os tempos que nós vivemos são tempos solenes, são tempos que nós temos que nos apegar à palavra de Deus, porque a emoção poderá nos levar para um caminho sem volta. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos todos juntos cantar o hino 428.
faz passar. Quando meu mestre vier me buscar, grato perante ele então me prostrar. Glória perene será para mim. Sim, glória para mim, glória para mim, glória para mim. Quando puder o teu rosto mirar, de ser grande glória para mim. Quando por graça do seu grande amor eu alcançar o infinito favor, chegar a perto do meu Salvador, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim. Quando puder o seu rosto mirar, há de ser de glória para mim. Muitos amigos ali hei de achar, paz, alegria, prazer e bem-estar. Mas quando meu Salvador me saudar, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim. Quando puder o seu rosto mirar, há de ser grande glória para mim. Amém. Vamos orar. Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, pela maneira maravilhosa como o Senhor tem dirigido e cuidado do seu povo aqui neste mundo. Amém. Apesar do pecado, o Senhor não nos abandonou sozinhos. O Senhor esteve presente no Éden e está presente ao longo da história deste mundo, nos dando orientações seguras das coisas que iriam acontecer e da proximidade da volta de Jesus. Nos ajude, Senhor, a estarmos preparados para esses momentos. Sabemos que a sua vida será como a de um ladrão, no momento que nós não esperamos. Mas nos ajude a termos a sensibilidade de estarmos preparados cada dia, para que quando isto ocorrer, nós possamos erguer os nossos braços e dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e com Ele está o nosso galardão, a nossa salvação. Amém. Abençoe, Senhor, esta igreja, abençoe os membros presentes, os membros ausentes, e agora nos dê a Tua paz e a Tua bênção ao longo desta semana. Serão semanas, dias de trabalho, dias de lutas, dias de atividades, que possamos contar com a Tua bênção, com a Tua prosperidade e com a Tua proteção. Nos guarde agora ao retornarmos para o nosso lar, que o Teu anjo poderoso possa nos acompanhar, te rogamos por Jesus. Amém. Amém. Senhor, em minha habitar, pois queres ver dentro teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser dentro
permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça